Olha aí a aula de hoje, 8 de abril de 2021. Hoje nós fizemos algumas questões em classe e vamos estender também essas questões agora para online, tá bom? Então é o seguinte, as questões a respeito da crise de 29, século 20, enfim, são questões muito importantes que caem muito em vestibulares, como a gente vai ver daqui a pouco, em vestibulares do Brasil todo. Cai na UESP, cai na Federal do Piauí, cai na Federal do Rio Grande do Sul, cai em todas as bancas, no Enem mesmo cai. Todas as bancas costumam colocar muito questões tipo século XX, e também é ótimo para você fazer redação. Você não pode falar, por exemplo, de capitalismo sem citar as crises que o capitalismo passou no século XX. É difícil, né? Você falar, por exemplo, de século XX sem falar das crises que ocorreram nesse século XX. Então são temas para redação, tema para redação é o que não falta quando a gente se refere a século XX, tá bom? Então vamos para a atividade. Eu vou mostrar para vocês aqui a atividade que foi feita em classe e que vamos ter a oportunidade de fazer agora com vocês aqui à distância, tá ok? Então olha só, vamos para as questões. Ó. Aqui na primeira questão, aqui da Federal de Minas Gerais, diz o seguinte, ó, considerando-se a crise econômica mundial iniciada em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, é correto afirmar que... Então vamos analisar aqui, ó. Vamos ler rapidinho, porque a gente não pode perder tempo, né? Nessas provas a gente tem que aprender a ler rápido e entendendo o que está lendo, não é só ler mecanicamente não, tem que ler compreendendo a ideia. Então é correto afirmar sobre a crise de 29 que a Alemanha sofreu um impacto imediato e violento nesse evento, em razão dos laços econômicos estreitos que vinha mantendo com os Estados Unidos. Sim, a Alemanha sofreu um impacto muito grande, né? Inclusive isso deixa a questão correta, a letra A. Aqui não foi a B porque a escassez de matérias-primas e de crédito, entre outras causas do crash norte-americano, muito contribuiu na época, né, para alimentar a espiral inflacionária. Não foi nem assim a escassez de matéria-prima, o que estava acontecendo era a grande produção de mercadorias, né? Por isso que veio à tona toda a fragilidade do mercado de bolsa de valores, né, naquele tempo em Nova York, né? Letra C. A União Soviética foi um dos países atingidos por esse evento? Não foi. Inclusive, a União Soviética foi o único país que saiu ileso de toda essa crise econômica, porque ele não tinha relação com os Estados Unidos e muito menos com a Bolsa de Nova York, é um país socialista, né? Os países da América do Sul sentiram os efeitos desse evento, devido à repatriação do capital estrangeiro anteriormente investido nessa região. Veja bem, eles sentiram sim os efeitos, mas no contexto aqui, a Alemanha sofreu mais. E também a repatriação do capital, a Europa sofreu muito mais do que os demais países, né? Tá bom? Os demais continentes. Europa, Ásia, enfim. Essa da FATEC aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra gente. A questão segunda diz assim, ó. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos Estados Unidos, destacam-se o quê? Letra A. O protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. Não foi, gente. A escassez de crédito não foi. Nem o protecionismo rígido. Não tinha esse protecionismo dessa maneira, não, né? Letra B. A saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da Bolsa de Nova York. Não foi essa também não. A superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida de crédito bancário. Sim, né? Vendo aí a crise como sendo uma crise porque o pessoal produzia muito e não uma crise de escassez, como costuma ser as demais crises que a gente acompanha ou se tem notícia, né? Foi uma crise de superprodução que estava acontecendo. Lembra aí, ó, os americanos produziam tanto
que acabaram criando estoques, né? E criando estoques, eles não estavam mais vendendo, porque os europeus estavam se recuperando dos efeitos da guerra e não estavam mais comprando dos americanos. Então essa superprodução começou a virar estoque e as empresas começaram a quebrar e a bolsa de valores quebrou junto, consequentemente a isso. Tá bom? Vamos ver aqui a terceira. A questão número 3 diz assim, ó. Ela é uma questão da Unesp, de São Paulo, é claro, mas é uma questão discursiva. Você vai ler aqui a assertiva e vai colocar o seu argumento aqui. Seria bom se você fizesse no mínimo umas 4 linhas, deixando pelo menos 2. Não faz ir por um pouquinho demais também, para não correr o risco de achar que você quer enrolar, né? Então olha só, como é assertivo? Vamos ler aqui a assertiva. Em 1929, a Bolsa de Valores de Nova York quebrou. As ações se desvalorizaram drasticamente, os estoques de cereais se acumularam, o preço dos produtos baixaram. Fazendeiros faliram, as grandes indústrias diminuíram fortemente a produção, as médias e pequenas fecharam, grandes massas de trabalhadores ficaram desempregados. O Estado, essencialmente liberal, não intervinha na produção e o mercado sozinho não controlava a crise. Para controlar a crise, Franklin Delano Roosevelt, democrata eleito presidente em 1932, lançou um programa de reconstrução nacional, o New Deal, quer dizer novo acordo, viu gente? Cuja meta era promover reformas profundas na sociedade norte-americana. Baseando-se no texto, responda: qual a diferença entre o liberalismo econômico clássico e o New Deal? Vamos entender o seguinte, ó, o liberalismo econômico clássico quer dizer deixar tudo nas mãos das empresas e o governo interferir o mínimo possível. O governo, melhor ainda se o governo nem interferisse na economia, deixasse tudo nas mãos das empresas, dos bancos, das bolsas de valores, das instituições financeiras, tudo. Já o New Deal foi o plano econômico do governo Franklin Delano Roosevelt para que ele pudesse salvar a economia dos Estados Unidos. Aqui já era interferência direta, aqui já era interferência do Estado na economia. O Estado na economia. Então, nesse tipo de questão você pode iniciar em terceira pessoa sem discurso direto, mas um discurso meio que indireto. Assim, com relação ao liberalismo econômico clássico, pode-se entender, ou entende-se, compreende-se, né, que é um movimento em que as empresas sozinhas participam do mercado econômico. Somente as empresas é que vão realmente controlar a economia sem a interferência direta do Estado. Vírgula, enquanto que o New Deal, com letra maiúscula, que iniciando, foi na verdade um plano econômico lançado pelo presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt na tentativa de salvar a economia dos Estados Unidos, promovendo uma interferência direta do Estado na economia. Bom, é só isso que está perguntando, não precisa enrolar mais nada. Está só perguntando qual é a diferença entre o liberalismo e o New Deal. Não mandou você comentar, não mandou você fazer mais nada, só isso. Se agora tivesse assim, comente alguma coisa, aí sim você colocava mais coisas, né? Então preste bem atenção o que é que a assertiva está pedindo, que você consegue muito bem se virar nesse tipo de questão aí. Bom, a quarta questão diz assim, ó, ela é da Federal do Rio Grande do Sul. A banca é essa e a assertiva é essa. O que é que diz a assertiva? Destacado: não pode ser considerado
consequência da crise econômica de 1929. O que é que não pode ser considerado consequência da crise? Vamos procurar somente a errada, porque as outras estão corretas. Letra A retração do comércio internacional e da produção industrial, bem como a queda do preço das matérias-primas, né? O crescimento do desemprego na Alemanha, país cuja economia era baseada na exportação de produtos industrializados, certo, né? O crescimento econômico da União Soviética baseado na nova política econômica NEP, lá do Lenin, né? A eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência dos Estados Unidos com um programa de recuperação econômica, tá certo também. Crescimento eleitoral do Partido Nazista na Alemanha também está certo. Tudo isso aqui foi consequência da crise de 29, né? Então, qual está errada? A letra A ou a letra C? A letra A, ela, como consequência, houve a retração do comércio realmente e também da produção industrial. A indústria não estava mais produzindo, bem como a queda do preço das matérias-primas. Ou será se foi o crescimento econômico da União Soviética baseado na nova política? Isso aqui é lá do tempo do Lenin. Isso aqui foi bem antes da chamada crise de 29, viu? É bem antes dessa crise aí. Então a única errada é a letra C. Tá bom? Vamos ver aqui a próxima. Essa aqui é da Federal de Pernambuco. A banca é essa e a assertiva é essa. Após a Primeira Guerra Mundial, a febre de negócios baseada na especulação provocou a crise de 29. Identifique nas alternativas a seguir os principais fatos que a produziram. Será se a crise foi causada pelo aparecimento de ideologias como fascismo e nazismo? Será se a crise foi de superprodução de mercadorias e saturação de mercados consumidores? Será se foi retraimento do crédito e proibição de exportações? Será se a crise foi gerada pelo equilíbrio entre agricultura e comércio? Ou foi pela má colheita e demanda ilimitada da indústria? Pessoal, superprodução, tá bom? E saturação de mercados consumidores. Não estava mais vendendo não, então houve a crise. Bom, a sexta. A crise de 1929, com a quebra da bolsa em Nova York e a Grande Depressão nos Estados Unidos, começaram a ser superadas com a política do New Deal, um novo acordo do governo para interferir na economia. Isso aqui quer dizer protecionismo alfandegário, subvenção às empresas privadas e aumento de gastos públicos, ou seja, o governo ia gastar para salvar a crise. Essa política representou um marco na passagem do... Qual política? Do New Deal, viu gente? Essa política representou um marco da passagem do capitalismo clássico, liberal e concorrencial para o capitalismo monopolista e estatal. Sim, né? Ficamos logo com essa. O capitalismo clássico, liberal e concorrencial é o que a gente chama de liberalismo mesmo. As empresas desenfreadamente controlavam a economia, mas como não deu certo, o New Deal resolveu interferir a passagem para um capitalismo mais monopolista e do Estado, quer dizer, do governo. Tá bom? Essa daí é correta. Vamos lá para a sétima, para a próxima questão. Da Grande Depressão ocorrida no mundo capitalista, com a crise econômica de 1929, resultou o quê? Resultou o desemprego, o reforço do liberalismo? Não, gente, ó, reforçado não, viu? Ó. Ele foi, na verdade, controlado, tá bom? Então, resultou em que essa crise? Na arte expressionista, um avanço dos movimentos anarquistas e do nazifascismo? Ainda não, viu? O intervencionismo estatal,
Múltiplos problemas sociais e a nova corrida armamentista, sim. O Estado começou a interferir na economia, múltiplos problemas estavam ocorrendo e a nova corrida armamentista, quer dizer, estavam surgindo aí partidos totalitários pelo mundo, tá? Vamos ver aqui a próxima, da UFP, Federal do Piauí, né? O que é que diz aqui, ó? A crise capitalista desencadeada em 1929 nos Estados Unidos e na Europa Ocidental estendeu-se para a América Latina, contribuindo para que... Será que melhorou a vida da gente aqui, né? Contribuindo na América Latina para a revogação de todas as tarifas protecionistas, o intervencionismo estatal e a substituição de importações? Não, ainda não, né? Abalar o poder das oligarquias e o surgimento de regimes populistas e ditaduras conservadoras começava exatamente a abalar o poder das oligarquias. Os grandes vendedores de café do Brasil, por exemplo, não estavam mais vendendo para os Estados Unidos por conta dessa crise aí. Surgimento de regimes populistas estava começando a surgir no Brasil, por exemplo. Na década de 30 começou a surgir o movimento varguista, né? Getúlio Vargas. E as ditaduras conservadoras também estavam ocorrendo. Vargas foi um ditador. Perón foi um ditador na Argentina. Inclusive essa está errada exatamente por isso. Ó. Juan Perón destaca-se como governante do México? Não, ele era argentino. Tá? Vamos para a nona, vamos lá, vamos baixando aqui um pouco. Né? A nona diz: em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão de 1929 resultou principalmente da queda da exportação, desemprego e aumento do consumo interno. Não, fez foi diminuir o consumo, né? Da desvalorização da moeda com o objetivo de elevar o preço dos gêneros agrícolas. Também não. Resultou essa crise do fechamento temporário dos bancos e da requisição de estoques de ouro? Também não. Ou essa crise resultou da superprodução industrial e agrícola que foi se evidenciando quando o mercado não conseguiu mais absorver a produção que se desenvolvera rapidamente, né? Então a crise foi uma crise de superprodução, uma crise de sobra de produtos, né? O New Deal foi o plano econômico, né, um plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, adotado pelo presidente Roosevelt, e teve como principais medidas, exceto, quer dizer, menos... Então, temos aqui 4 corretas sobre o plano New Deal e uma errada sobre o New Deal. A letra A estatização dos bancos, das grandes indústrias e das grandes propriedades rurais. Vamos ver as outras. A B, o tabelamento de preços de produtos industriais e agrícolas, sim, está certo. Criação de várias obras públicas para gerar emprego, sim, está certo. Elevação de salários, diminuição de jornada de trabalho e fixação de salário mínimo, também está certa. Concessão de empréstimos a fazendeiros industriais, também está certa. Então a errada é só essa. O presidente não estatizou bancos nem indústrias, não. Quem fazia isso eram os soviéticos, viu? Fazia isso eram os países socialistas. Então espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. E pensem, gente, o século XX ajuda demais. Se você entender o século XX, você vai ter grande chance de se dar bem numa prova de humanas, tá bom? Então leiam mais sobre o século XX, procurem, pesquisem, sejam curiosos sobre o século XX, porque grande maioria de questões de prova é tudo relacionado a isso. Tá bom? Então, grande abraço, fiquem na paz, fiquem de boa, saúde a todos, até mais.